Deus de Israel, aqui estamos nós, amado Pai. Nós entramos na Tua presença com confiança. Eu confio no Senhor e eu te amo. Ah, Deus, cada dia que passa, eu posso afirmar que todo aquele que confia no Senhor jamais será confundido, jamais. Está escrito. No Salmo 121, os que confiam no Senhor serão como os montes, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está. Ele acampa ao redor de todos que o temem. E isso é verdade. Os montes continuam lá. E todo aquele que teme o Senhor tem a garantia que o Senhor vai cuidar para sempre. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas e erros, Deus. Nos cobre com Teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Nos cobre com Teu sangue. Nos livra do mal. Nos ajuda. Ó meu Deus, guarda nossa mente. Nos ajuda na renovação da mente. Tira as escamas dos olhos. Tira o argueiro. Nos dá visão espiritual. Eu oro continuamente. É tão fácil perder a visão. É tão fácil perder o controle. É tão fácil ficar descontrolado. É tão fácil ser contaminado. Deus, que o coração de cada um, começar pelo meu, seja guardado. Nos proteja, Jesus, nos proteja. Nos proteja desse mundo, nos proteja do mal, nos proteja de nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, nos cobre com Teu sangue. Ó Deus, assuma o controle da reunião. Fala conosco, nos dá graça, unção, inspiração, virtude, poder, direção, orientação em tudo. Que a Tua unção seja derramada sobre cada um. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda obra do inferno contra nós. As obras do mal têm sido armadas no mundo espiritual contra a nossa vida. Eu quebro, eu destruo, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu quebro inveja, olho gordo, maldade, rituais malignos, palavras malditas, praguejamentos, maldições. Eu destruo no nome de Jesus. Eu quebro toda obra do mal, toda obra do mal. Tudo que tem sido armado no mundo espiritual contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Eu repreendo pensamentos e sentimentos malignos, incredulidade, dúvida. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda cegueira espiritual, todo bloqueio do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço, nos cobre com Teu sangue. Abençoa, meu Deus, a nossa vida. Assuma o controle deste trabalho e venha nos abençoar. Eu preciso de unção. Eu preciso da Tua presença aqui, senão não tem sentido. Seja conosco. Eu peço, nos proteja, nos guarda, nos livra. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. As Tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Então, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Então, venha ao nosso encontro e que possamos sair daqui mais crescidos, mais abençoados, com uma sensibilidade ainda maior à Sua voz, à Sua direção, ao Teu Espírito. Muito obrigada por tudo, pela vida, pela salvação principalmente. Nós te amamos muito. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, é mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. Ok. Nós vamos falar, outro dia eu falava na rádio essa palavra, tenho puxado alguns ganchos dela. Ela é forte. E, por não atentar para esse mal,
que lá no princípio trabalhava dessa maneira. Ele não mudou a maneira de trabalhar. O diabo trabalha do mesmo jeito e consegue o mesmo resultado há milênios. Inacreditavelmente as pessoas caem nas suas estratégias, nas suas astúcias, nos seus argumentos. A coisa se repete há milênios, do mesmo jeito, da mesma forma. Ele usa os mesmos métodos e as pessoas caem nas suas ciladas, nas suas armadilhas. Então, não se distraia e vamos lá, tem muito assunto nisso aqui. Gênesis 3, nós vamos ler do 1 ao 13, mas eu vou dando paradinhas. Depois eu vou ler do 21 ao 23. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, ó perguntinha, foi isto mesmo que Deus disse? Isso aqui é o primeiro caso em que o diabo incorporou. O diabo incorporou, possui, porque o diabo é espírito. Então ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo para poder agir. Como Deus é espírito. Ele também precisa. E por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que se a pessoa não vela, não zela pelo templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor o destruirá. Porque o Senhor habita em nós. O Senhor não habita em casas, em tijolos. Ele habita em nós. Quando a Bíblia fala da igreja, a Bíblia não está falando de paredes, está falando de vidas. Eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja. Então, o diabo é espírito. Ele precisa de um corpo. Aqui no caso, ele incorporou na serpente. E falou pela boca dela. A serpente, nessa situação, assumiu o controle total da situação ali, porque foi dado vazão. Havia uma palavra, uma direção, que naquele momento foi perdida, foi roubada. A Eva se deixou roubar, porque em nenhum momento ela combateu, mas ela aceitou, ela abraçou. E eu tenho batido muito nesse assunto aqui, que eu vou continuar lendo, que essa informação que ela recebeu, e depois passou para o marido, era tudo o que eles não precisavam saber. Era uma mentira, era um engodo, e que só serviu para destruição. Então eu venho batendo, não é à toa que a Bíblia fala que a fé vem do ouvir. Então as pessoas não têm noção tanto que uma coisa que ela errada, seja boa, seja ruim, mas principalmente errada, porque se é boa vai fazer bem, mas a ruim pode ser devastador para a vida dela. Às vezes o que você está vendo é uma coisa, mas o que você está ouvindo, aquilo entra e talvez nunca mais saia. Nunca mais. Todo mundo acha que tem controle sobre o que está ouvindo. E não tem. Não tem.
Eu fico vendo que às vezes algumas coisas, tem coisa que eu não quero saber. A minha palavra já é essa, eu não quero saber. Porque não acrescenta, não vai me levantar, mas vai me derrubar. Quando eu falo me derrubar, eu estou dizendo que vai me dar um trabalho lascado para eu combater aquilo. Tem lutas, escolham as suas guerras. Tem guerras que eu não tenho que guerrear. Então, tem coisa que eu vou ouvir que eu, consciente, sei que se eu não me livrar daquilo, aquilo vai desgraçar comigo. Está entendendo? Então, eu tenho consciência. Eu ouvi um negócio que, se eu não me livrar, vai me desgraçar. Então, eu sou esperta, graças a Deus. Não só tem inteligência, mas tem a sabedoria dada pelo Espírito. O que eu vou fazer? Eu vou brigar para isso sair. Só que tem coisa que é muito forte. E que me dá um trabalho violento para eu me livrar daquilo. Que se eu tivesse poupado os meus ouvidos daquilo, eu não teria aquela trabalheira toda. Eu me fiz entender ou não? Então tem trabalhos, tem situações que te levam a exaustão por burrice mesmo. Porque a curiosidade de saber, de ouvir, um negócio que não vai te acrescentar, não vai te ajudar em nada, eu estou cansada de ver isso acontecer. Quantas vezes eu tive gente junto comigo, que a queda daquela pessoa partiu quando ela começou a ouvir aquilo que não acrescenta. E que era mentira, e que não ia ajudar, que era uma astúcia para derrubar. Ô, gente, o diabo é muito esperto. Ele sabe muito bem por onde te pegar. Por onde é que ele entra para te pegar. Você acha que ele vai pegar por um lado, que você não está interessado, que você não está curioso? Ele já vinha observando a Eva, que certamente ela vinha observando aquela árvore, aqueles frutos e desejando. Então, naturalmente, que ele foi e pegou pelo ponto certo. Ele foi em busca, ele minou ela exatamente no lugar certo. O diabo sabe, a gente que é humano, pode muito bem distrair uma pessoa, se você quiser, pegando ela exatamente pelo ponto fraco dela, ou pelo lado que vai chamar a atenção dela. Um pouco que se convive com a pessoa, dá para você saber o que chama mais a atenção dela. Ou é ou não é? Dá para você saber. E você pode muito bem roubar a atenção daquela pessoa pelo lado certo. Seja para o bem, seja para o mal também. Então ele já vinha observando. Ele sabia por onde pegar. Ele sabia muito bem. O diabo sabe onde é que ele vai te pegar. E ele usa muitas vezes de pessoas astutas, com o mesmo espírito, para te levar e tentar mostrar que ele está te abrindo a mente, que ele está te fazendo ver uma coisa que você não estava vendo. Oh, Deus da glória. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Você, ó a frasezinha, você que não está vendo. É o mesmo demônio aqui, ó. Você que não está vendo, você não está vendo, você não está enxergando. Tá bom, tá bom. Tem coisa que você não está vendo, que você não precisa ver, que você não está ouvindo, que você não precisa ouvir, que não serve para nada, que se você ver ou ouvir vai ser a sua desgraça, que não vai te acrescentar em nada. E que se todo mundo fosse esperto, protegeria a vida espiritual. Coisa que ela não protegeu.
Tem gente que não está nem aí para a vida espiritual dele. Essa informação que o capeta deu para ela era tudo que ela não precisava saber, porque era uma mentira. Era uma mentira. Ele sabia muito bem que não era isso aqui. Foi isso mesmo que Deus disse. Ó aqui, ó. Ó a estratégia dele. Jogando veneno. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ele sabia disso. Ela tinha que ter cortado. Não, ela esticou conversa. Respondeu, é o que muita gente faz. Estica assunto com quem não deveria esticar. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ó o capeta aqui, ó o capeta. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Mas claro que eles morreriam, espiritualmente. Porque essa é a morte. Alguém está achando, a Bíblia fala disso. Não se preocupe com quem pode destruir esse corpo. Alguém acha que essa é a pior morte. É a morte desse corpo. Não, é a morte espiritual. Porque se você matar o teu espírito, a tua fé, você vai para o inferno. Agora, se alguém acabar com esse corpo aqui e eu estou em Deus, eu vou para o céu, eu vou para a glória. E está provado que o ser humano é um eterno insatisfeito, porque o que uma pessoa pode querer mais estando no paraíso? Você vê que até no paraíso o sujeito vê defeito. Tem falta de alguma coisa. Às vezes ele tem tudo e ele não tem nada, porque o problema está nele. O problema não está fora dele. Fora ele está no paraíso. Mas como lá dentro é um eterno insatisfeito, tinha tudo. Só não podia comer de uma árvore, de um fruto. De uma determinada árvore. O resto podia tudo. De tudo. E que eu vou mostrar ainda para você aqui, que tinha uma árvore que era muito superior, um fruto que era superior a esse, que era o da vida eterna. Só porque o do bem e do mal tinha sido dito não coma, era essa que ela desejava. Porque é uma coisa maligna mesmo. Aquilo que Deus diz não, é o que o diabo vai te instigar a querer. Para quê? Para você desobedecer e desgraçar com a sua vida. Porque ele quer a vida das pessoas desgraçadas, destruídas. Porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Não distrai sua mente, presta atenção nisso aqui. Certamente não morrerão, mas morreria sim. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Uau! Nossa, mas então eu fui privada disso tudo até hoje por pura insegurança de Deus. Deus não quer que eu seja como Ele. Oh, minha gente, quantas pessoas que têm dado mais crédito para a serpente do que para Deus. Deus que tinha colocado eles ali, dado tudo a eles, ensinado, conduzido. Agora a serpente tinha mais credibilidade. A serpente estava abrindo os olhos deles em relação a Deus. Deus era errado, Deus era um inseguro, que não queria competição. Esse espírito continua aí. E ela achou que ela tinha controle, como todo mundo. Acha que tem controle sobre o que está ouvindo. Não tem não, não tem não. O que eu mais encontro é gente no chão, e a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Então cuide de você, de todas as maneiras, para o diabo não te derrubar. Porque às vezes numa coisa que você ouve, pode ser seu fim. Pode ser seu fim. E muitos estão despencando por causa de mentira. Porque acreditam em mentiras.
engodos, em coisas sem sentido, porque isso aqui não tinha sentido. Era para ela mesma ter cortado e dito, que é isso? Deus fez tudo por mim, tudo que eu sei, tudo que eu sou, Ele que fez. Naturalmente que não, Deus falou que eu ia morrer, então eu vou morrer, eu sei disso. Mas tem gente que não fica com aquilo que ele sabe. Ele fica com aquilo que ele acabou de descobrir. Ai, agora eu sei de tudo. Agora eu entendi por que Deus está me privando disso. Não é porque eu vou ser destruída, é porque Ele não quer competição. É por causa disso. Olha a loucura. Quantos estão fazendo isso com a vida? Que estão indo a passos largos para a derrota, porque a serpente tem mais credibilidade do que Deus. Mas não ficam com o que Deus falou, com a direção dada por Deus. Mas o que a serpente está falando, a serpente conduziu a vida da Eva e do Adão. E quem estava ali, incorporado nela, era o capeta, o diabo. Que tudo que queria era destruir a obra-prima de Deus, que é o homem. E ele continua no mesmo propósito. O propósito do diabo é nos destruir, o nosso tem que ser de não deixar isso acontecer. E ele precisa de um corpo. E vamos lembrar que eles estavam no paraíso, mas lá também tinha serpente. Então não é porque uma pessoa diz que ela é de Deus, que ela não pode estar sendo usada pelo capeta terrivelmente e conduzindo mal a vida de uma pessoa. E conduzindo muito mal. Eu sou de Deus. Espera aí, o que é que Deus tem falado? O que Deus tem te direcionado? Então cuidado. Porque você pode estar trocando a direção dada por Deus pela direção do diabo. E na vida de alguns, Deus já não tem mais tudo aquilo que representa Deus, que foi o alicerce da vida. Não tem mais credibilidade. Agora a serpente é que manda. A palavra da serpente é a verdade, é lei. A palavra da serpente é lei. Só que vai ver para onde a serpente mandou eles. A direção dada por ela. Ó desgraceira. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela olhou e viu. Isso é agradável. Agradou a carne. Era atraente. Uau, que é isso? Além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ela já estava desejando o negócio. Então só estava precisando de um empurrãozinho. Só um empurrãozinho. Na verdade, ela já estava, aquilo já, ninguém faz nada por acaso. Aquele espírito já estava lá. Ela já vinha de olho no negócio. Só faltava um empurrãozinho. Não foi à toa que ela deu atenção para aquilo. Aquilo só foi a revelação do que estava dentro dela, externou o que estava dentro dela. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Outra loucura. Se alguém quer desgraçar com a vida, que desgraça sozinho. Ela comeu, deu para o Adão. Pergunta se o Adão questionou. Tem gente que come qualquer coisa que dão para ela. Tem gente que engole qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Sabe da verdade, mas simplesmente engole aquilo sem reagir, sem reação nenhuma. Não era para ele ter dito, não, se você já fez essa besteira, eu vou fazer com a minha vida. Eu não vou fazer isso com a minha vida. Depois eu continuo aqui, você vê que ele jogou a culpa sobre ela. Aliás, sobre ela não, sobre Deus que tinha dado ela para ele. Quer dizer, a culpa é do Senhor, é da mulher que tu me deste. Deus não aceitou isso não.
Porque, peraí, então por que você não disse não? Não, porque se você não tivesse me dado esses estrupício, isso não tinha acontecido na minha vida. Não. Se você tivesse dito não, isso não tinha acontecido na tua vida. É diferente. A partir do momento que ele disse sim, ele estava compactuando com tudo aquilo. Era o que ele queria também. Por que ele não disse não? Por que ele não questionou? Ele sabia que estava errado. Ele veio primeiro do que a Eva. Ele já estava mais tempo lá no paraíso ouvindo a Deus do que ela. Ele tinha mais experiência que ela. Ele era mais, estava lá há muito mais tempo que ela. Ele conhecia a Deus há muito mais tempo. Por que ele não reagiu? Depois quer jogar o negócio para frente? Fraco. Eu quero falar isso aqui para os casais. Eu poderia ir lá para Atos 5, 1 a 11. Vou só contar a história, mas você pode ler depois. Atos 5 a 11. Fala de um casal chamado Ananias e Safira. Um casal que se destruiu. Porque o Ananias era um mentiroso e a Safira pegou o mesmo espírito dele da mentira. Isso pode acontecer, a mulher ser mentirosa e o marido pegar também, ou o marido e a mulher pegar. Ele vendeu uma propriedade e quando foi entregar, mentiu sobre o valor. E quando ele mentiu para o Pedro, ele caiu morto na hora. Veio a Safira, e mulher dele, o Pedro fez a mesma pergunta. Ela compactuou, avalizou o que ele falou. Ela caiu morta também. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Um relacionamento a dois só é bênção enquanto Deus está na frente. Quando vira Ananias e Safira, acabou. E sem contar que no final, um está envenenando o outro e o final vai ser ruína. Vai ser ruína. Em nenhum momento, você está casado com uma pessoa, você não pode compactuar com os erros dela. É meu marido, mas está errado, ele é mentiroso e eu não vou compactuar com a sua mentira, o Ananias. Você mentiu, não vou compactuar com a tua mentira. E do mesmo jeito, se é mentirosa, ô Safira, eu não vou compactuar com a sua mentira. Mas, lamentavelmente, muitos fazem como Safira, encoberta o Ananias, ou o Ananias encoberta a Safira. Está achando que isso termina bem? Está achando que isso é bênção para o casal? É que nós somos unânimes na mentira? Recíprocos nós somos. Não ensina que nós temos que ser unânimes na fé, não na mentira, na verdade, não no engano. Na verdade, não no engano. Mas não está escrito que eu tenho que ser submissa para ir para o inferno? Sua submissão termina quando você encontra inverdades, engodos, mentiras. Está errado, está errado. Entendeu? Está errado, está errado. Então, essa história, essa religiosidade barata que tem por aí, que se faz, às vezes, esses movimentos para casais, que ali você avaliza qualquer coisa que o seu cônjuge está fazendo, está errado. Isso não é bíblico e eu provo na Bíblia. Avalizar coisa errada, não. Você está vendo que tem mentira, você está vendo que tem coisa errada, você está vendo que isso não está certo e está avalizando. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Safira tinha que ter chegado para o Pedro e dito, não, vendeu por esse e esse valor. Como ela avalizou o marido, ela compactuou. Eles estavam macumunados, estavam no mesmo espírito da mentira.
Os dois morreram. Isso ficou registrado, você lê lá, termina dessa maneira. E houve temor no povo. Porque em nenhum momento a Bíblia fala sobre o relacionamento e fala sobre o leito sem mácula, um relacionamento onde há santidade. Não mentira. De jeito nenhum. De forma alguma. Se há, você está vendo que a coisa não está certa e simplesmente compactua com aquilo, vai acontecer o que aconteceu com a Safira. Você vai para o mesmo buraco. Por que você vê que às vezes num relacionamento um acaba sobressaindo, sendo mais abençoado? Porque se aquele está naquela fé e ele vai resistir, Deus vai honrar. Se o outro não quer o mesmo espírito, isso é problema dele. Não quer pegar o espírito da verdade, isso é problema dele. Mas se alguém não quer, se o seu marido ou sua mulher não quer o espírito da verdade, não pega o da mentira. Isso é bíblico. Não aceite isso para a sua vida. Não encoberte um mentiroso. Nunca na sua vida. Eu não faço isso. Nem de marido, nem de filho, nem de ninguém. Eles sabem disso. Não mente não, que eu não vou assumir isso aí de jeito nenhum. Não vem fazendo coisa errada que eu não vou avalizar isso de jeito nenhum. E aí, se alguém quiser gostar, não gostar, se falar e não falar, é porque não quer, eu falo mesmo. Não tá, isso não está certo. Outra coisa que eu quero falar para os cônjuges aqui. Nem tudo seu marido ou sua mulher tem estrutura de saber essa história. Eu tenho que saber tudo. Tem gente que não tem estrutura de saber. Eu vou falar e o Osmar vai ter maturidade para ouvir aqui. Ele sabe que ele não tem estrutura para saber de tudo. E quando ele fica sabendo de algumas coisas, ele quer tomar as dores. E isso não é bom nem para mim, para o meu ministério. Entendeu o que eu estou falando? Não é bom. Não tem. Tem coisa que as pessoas que acontece que não é saudável para ninguém. Que não vai acrescentar. Que você pode matar a fé do seu cônjuge, você pode matar a fé, derrubar aquela pessoa, porque você sabe que ele não tem estrutura para aquilo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem estrutura, tem. Todo mundo aqui sabe. Às vezes você é casado com alguém que não tem a mesma estrutura espiritual e que não adianta você ir lá e desabar e contar tudo, que aquilo não vai ser bem, você pode matar a fé dele. E é por isso que Deus nos deu cabeça para pensar sabedoria. Especialmente as mulheres. Porque a Bíblia diz que a mulher tola constrói e a sábia constrói, a tola destrói. Esse papinho, eu tenho que saber de tudo. Tudo o quê? Depende do tudo. Que tudo? Depende do tudo, é um problema. Que tudo, eu não estou falando para esconder nada de ninguém, eu estou dizendo coisas que têm relevância para a fé do outro. Entende o que eu falo, gente? Eu estou me fazendo entender? Coisas de relevância para a fé. Porque tem coisas, quantas coisas que eu já vivi ministerialmente, eu levo pancada de cá e de lá, que não é bom a minha família, dependendo do que eles... Tem coisa que acaba chegando que é inevitável, porque infelizmente tem de tudo. Não acrescenta na vida. Naturalmente que vão tomar as dores, vão ficar sentidos com aquilo, querem reagir. E no meu caso, qualquer coisa que reagir é pior para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito argumento. Se eu tiver que agir numa coisa, eu não posso, eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que primar, eu sou embaixadora de Cristo. Agora, se fosse para eu ser de barraco, eu seria muito boa. Não tenha dúvida disso. Acontece que responder ofensa com ofensa é rolar na lama. Compreendeu? É rolar na lama. E eu já saí da lama há muitos anos. Eu não sou a porca lavada que volta para a lama, nem o cão que volta a comer do seu próprio vômito. Como diz a Bíblia em Tiago. Então, se fosse para brigar, pode ter certeza que eu na carne sou boa de briga. Mas eu não vivo na carne, eu vivo no espírito. Compreendeu? Então, essa história de que tem medo disso, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo nem da vida nem da morte. E eu enfrento a vida no que for preciso. Sem medo.
que eu tiver que enfrentar, eu enfrento. E o que me segura na vida é o temor a Deus. Ninguém me segura, só o temor a Deus. E essa minha responsabilidade com almas para não derrubar pessoas. Por onde eu piso direitinho, que eu estou sempre nessa tempo, porque eu sei que a Bíblia diz que os mestres serão tratados com mais rigor. Isso significa que eu posso perder a minha salvação por ter conduzido mal a igreja, por ter conduzido mal as pessoas, ou por ter feito vidas caírem. Entendeu? Então, eu estou ali à espreita, porque eu não posso vacilar, eu posso perder minha salvação. E aí eu chego até aqui para ir parar no inferno, depois de tanta guerra na minha vida, eu vou parar no inferno. Não vou parar no inferno, ninguém vai me mandar para lá. Eu vou andar no que eu tenho que, em retidão, que eu tenho que fazer. Não porque eu sou boazinho ou isso, aquilo, mas porque eu tenho inteligência. Eu entendi em Deus. Eu não quero ir parar no inferno. Eu sei que é muito fácil ir parar lá. Então, eu tenho consciência que muitas coisas não é saudável para meus filhos saberem, minhas nós, para o meu marido saber. Não é saudável. Não vai ser saudável para a vida espiritual deles. Para a fé deles, que eu tenho que cuidar da fé. Não só da minha, de quem está ao meu redor, das pessoas, daquilo que Deus me mandou fazer. Não é saudável. Então, às vezes, fica tem coisa que você acha que aquilo está sendo benéfico, que aquilo está sendo devastador, destruidor. E que você podia estar velando pela fé do outro e estar descarregando não sei quanto, porque acha... E às vezes a pessoa também quer passar a imagem que tem estrutura. E tem gente que, como diria minha mãe, é um papilote, não dá conta de nada. Dependendo do que for, pronto, caiu. É um pudim, desmonta. Entendeu? Não dá conta. E aí, você tem discernimento, você tem que saber. Para que eu vou envenenar essa pessoa? Para que eu vou falar de um assunto que só vai envenenar, não vai acrescentar? Ela não vai ter controle sobre o que ela está ouvindo e isso só vai prejudicar a fé dela. Só prejudicar a fé dela. E nós não podemos prejudicar a fé da pessoa. Tem que ajudar a levantar, não derrubar. Então, Ananias e Safira tinham o mesmo espírito. Os dois morreram. Porque um mentiu e o outro compactou com a mentira. E nós não somos ensinados a compactuar com engano. Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua mulher. Não, meu dever de marido é defender. Não, defender na verdade, filho. Não venha com essa aí, não. Isso é hipocrisia. Defenda na verdade. E também tem o limite dessa defesa aí, porque tem coisa que é só estupidez. A maior resposta é o silêncio. E você confiar em Deus, porque realmente quem faz as coisas é Deus, quem nos vinga é Deus, quem justifica é Deus, quem levanta é Deus, e Deus só pode exaltar uma pessoa que se humilha. E que depende dele. Tem isso aí. Deus só pode exaltar alguém que para e depende dele. Aí, ela deu ao marido, ao Adão. Ele comeu sem questionar. Você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes, do jeito que você compra, você vende. Do jeito que te dão, você pega sem questionar. Você não fica... Questionar não, sem dizer, você sabe que está errado, você tem que dizer não. Ele sabia que aquilo estava errado. Ele tinha que ter dito não. Quando você sabe que uma coisa está errada, você tem que botar um limite. Você tem que ficar pelo que você sabe. Não importa que é a Eva, a tua mulher que está te dando. Mas se isso você sabe que não está certo, você tem que botar um limite. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Que é outra coisa que acontece. Quando eles fizeram, os olhos foram abertos. Ou seja,
Eles estavam nus espiritualmente agora. E aí tentaram tampar de que maneira? Com folhas de figueira. Tem gente que tenta tampar uma mentira com uma outra mentira. Tem gente que tenta consertar uma coisa errada com uma coisa mais errada ainda. Tem gente que está tentando tampar a sua nudez espiritual com emocionalismo e expressões religiosas e tentando se vender como espiritual. Não, porque eu posso chegar aqui, ó, eu estou no erro. Não, porque eu faço a obra, eu me mato aqui, gente. Olha, gente, eu me mato nessa obra. Eu me mato, gente. Mas estou no engano. Grande coisa. Sacrifício de tolo. Então não adianta você dizer, eu estou me matando. Então, para quem vê, você é espiritual, você é irrepreensível. Mas lá dentro você é um poço de engano. Não adianta tentar tampar com folhas de figueira, não. Eu vou tampar mostrar que eu sou espiritual, aqui a minha casca é espiritual. Eu tenho cara de espiritual, tenho postura de espiritual. Eu tenho jeito de espiritual. Eu tenho até um andar de espiritual. Eu sou tudo espiritual, tudo em mim é espiritual, só meu interior que não é. Folhas de figueira. Não serve para nada, não tampa nada. É se enganar. É se enganar. Como tem um monte de cristão só com folhas de figueira. A religião simboliza folhas de figueira. A fé viva a pele de animal que eu vou ler para você. O resto é folha de figueira. É se enganar. É se enganar. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus dentre as árvores do jardim. Esse é o sinal de quem está no erro. Ele vive fugindo, ele vive se escondendo. Porque ele vive oprimido, acusado. Quem não tem nada a temer, bota a cara. Por que antes eles viviam naturalmente? Eram pessoas vivas. Agora eram pessoas cheias de culpa. Não tinha paz lá dentro. Se esconderam de Deus por quê? Porque eles sabiam que eles estavam errados. Porque eles não ficaram com o que eles sabiam. Eles ficaram com o engano, com a mentira. A serpente teve mais credibilidade do que Deus. Como muita gente faz. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Se você estiver nu espiritualmente, você vai passar a vida se escondendo mesmo, sem paz. É o opróbrio na sua vida. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Como é que você sabe disso? Você comeu do fruto da árvore que lhe dei? Que lhe proibi comer? Você vê que as pessoas, quando elas erram, elas podem até tampar com a folhinha de figueira, que não tampa nada, né? Por que ela se esconde? Eu me escondi, eu te ouvi seus passos no jardim e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele sabia que estava errado. Você vê que a pessoa, ela está fazendo algo errado, ela pode até estar tentando tampar aquilo, esconder que ela está errada, com argumentos, com isso e aquilo, mas ela sabe que ela está errada. Quando uma pessoa faz algo que ela sabe que é contrário à palavra, e ela pode até estar tentando se esconder e fingir que ela não está entendendo, mas ela está. Ela sabe que ela está errada. O espírito da pessoa não nega. O comportamento dela não nega. As reações dela mostram que ela sabe que ela está errada.
E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que ele proibiu? Olha aqui. Disse o homem, foi a mulher que me deste. Por companheira que me deu o fruto da árvore, eu comi. Eu só fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Não. Isso você tem que eliminar da sua vida. Se tiver alguém aqui que vive à base de justificativas, desculpas, argumentos, não tem nada melhor do que você chegar e dizer, eu fiz. Isso mesmo, eu comi. Era o melhor. Já estava ruim, ficou mais feio. Porque aí, há milênios, nós damos risada do Adão. Há milênios, ele é uma piadinha. Uma piada. A mulher que tu... Ai, coitadinho. Coitadinho do Adão. A mulher que tu me desse, estrupicho. Esse problema. Isso aqui que o Senhor me deu, que o Senhor não tivesse me dado... Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, isso não tinha acontecido comigo. Sabe, por que o Senhor não está vindo na igreja? Eu estou trabalhando demais. Porque se Deus não tivesse me dado esse emprego, eu estava na igreja. Entendeu? Se Deus não tivesse me dado essa bênção, eu não faltava um dia. Mas agora que eu tenho. E assim vai. Essa mulher, ei mulher, se não fosse essa mulher, eu não tinha comido do fruto. Não. Se ele fosse um homem firme, convicto do que Deus tinha falado, ele não tinha comido do fruto. Podia ser a mulher, podia ser quem fosse. Ele tinha dito não. Porque não importa quem. Não importa. O que importa é o que está aqui dentro. Quando eu estou convicto de algo, não vai ser o fulano, ou beltrano, ou cicrano, que vai me fazer pender para a direção errada. Não. Se eu estou convicto, eu digo não. Eu digo não. Exatamente isso. Então, a questão é falar que a mulher foi culpada? Não, Deus não aceitou isso aqui. Ela tinha a culpa dele, a culpa dela, mas ele quis comer. Ele não podia ter dito não? Hã? Podia ou não? Por que ele não disse não para ela? Por que muita gente não diz não quando é oferecido algo que ele sabe que está errado? Hã? Por que a Safira, quando o Ananias mandou ela contar a mesma história, eles fizeram lá o macunário e fizeram o projetinho diabólico deles. Ó, quando Pedro perguntar, se ele perguntar se foi por esse valor, você diga esse valor. Por que ela não disse para ele, não vou fazer isso, Ananias? Não, você é meu marido, mas você vai me desculpar, meu amigo, eu não vou fazer isso aí não. Isso aí não vai dar certo, eu vou mentir para o homem de Deus, eu estou mentindo para Deus. Foi exatamente isso que o Pedro falou. Mentistes ao Espírito Santo. Quer dizer, ele não falou, você mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo. Então ela podia ter dito, não, isso aí eu não vou fazer. Você quer, você vai sozinho nessa, porque eu não vou com você. Eu não vou, não estou com você nessa. Estou com você no que for certo, no errado eu não estou com você. No errado não. No que está errado eu não estou com você. De jeito nenhum. Então ele podia ter dito isso. Não, senhora. Você comeu, agora você assuma as suas... Vai enfrentar as consequências. Eu não vou com você para a destruição. Mas ele comeu. Então quando você diz sim,
Não adianta jogar, dar tiro para tudo quanto é lado, jogando a culpa para o fulano, para o Cicrano, para o Beltrano, para a situação. Eu pequei por causa da pressão. Eu fiz isso por causa da pressão, fiz aquilo por causa da pressão, fiz aquilo outro, porque eu não suportei isso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, não, você fez porque você queria fazer mesmo, porque você não vigiou, porque não ficou com aquilo que você sabia que era certo. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa não cola, sabe por quê? Não cola, sabe por quê? Porque é o seguinte, ela sabia, ela não respondeu para a serpente o que Deus havia dito? Ela não falou para a serpente o que Deus havia dito? Falou ou não falou? Então por que ela fez diferente? Porque na verdade já estava dentro dela aquele espírito, ela só precisava do empurrãozinho. E ela se aliou à serpente, ao diabo. Naquele momento, o diabo teve mais credibilidade do que Deus. Que é o que muita gente faz na vida. Então, ela mesma, quantas pessoas que ensinam exatamente o que os outros devem fazer, mas ela vai lá e faz diferente. Quantas pessoas que faltam de orientar o que é certo, não é, o problema é praticar. Quando a serpente, o diabo, perguntou para ela, ela respondeu exatamente o que Deus havia dito. Então, saber, diga, ela sabia. Então, não me venha que eu não sabia. Eu não sabia. Esse discurso, acontece que gente fraca, o discurso muda, mediante a conveniência. Quando o sujeito é fraco, o discurso muda mediante a conveniência. Então, para cada um ele fala de uma maneira, de um jeito, na hora que é conveniente, o discurso vai mudando. O discurso muda. Não há continuidade, não há firmeza. Não há firmeza. Dá para você saber quando uma pessoa não é convicta de uma coisa. O discurso dela muda. Rápido. Não é contínua, não é convicta. Entendeu? Então é assim, ora está tudo certo. De repente, não está mais. Algo não está certo, algo foi precipitado, eu fui enganado, eu fui empurrado, eu fui não sei o quê. Conta outra. Conta outra. Essa história de que eu não sabia, eu fui enganado. Não, ela contou a história certinha. Foi tudo muito bem discutido, muito bem explicado. Então ela sabia, não estava ali sem saber. Ela falou para a serpente o que era. Da boca dela. E depois o discurso muda, mediante a pressão, quando viu que fez besteira. Não. Negativo. Nós temos que ter maturidade. Isso aqui é um ensinamento de maturidade. Para se adquirir maturidade na vida. Entendeu? Maturidade. Exatamente isso. Quando a gente quer fazer uma coisa funcionar, a gente faz. Quando a gente vê que algo está errado, e tem convicção daquilo, você diz, não, isso aí não, isso eu não vou fazer. Não. Não. Mas agora, diante da pressão, o discurso muda. A serpente me enganou. Não, enganou o quê? Como enganou? Foi você mesmo que explicou direitinho para ela o que Deus tinha dito. Se você quis fazer diferente do que Deus falou, aí é outra coisa. 21 a 23. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado.
tinha uma árvore que era superior à do bem e do mal, que era da vida. Que eles podiam comer livremente. Mas muita gente troca o melhor pelo pior. Muita gente. Troca a voz de Deus pela voz do diabo e seus instrumentos. Muita gente. E não tem jeito, se você quiser se cobrir a sua vida espiritual, tem que ser com roupas de pele, ou seja, com o sangue de Jesus. Porque isso aqui é simbologia, simboliza o sacrifício da cruz. Jesus, o Senhor Deus, matou um animal, tirou a pele, fez roupas de pele. Para ter sido feito roupas de pele, porque um animal foi morto. Então Jesus foi na cruz, morreu, ressuscitou, e se eu não me cobrir com o sangue dele, se eu não adquirir o caráter dele, a mente dele, a visão dele, se eu não assumir os pensamentos dele para mim, eu não vou cobrir minha nudez espiritual. Eu vou continuar pelado espiritualmente. Folhas de figueira, casca. Você precisa do caráter de Cristo. Eles foram expulsos do paraíso. Tinha tudo lá. Mas jogaram tudo fora por nada. E muitas vezes eu vi isso, gente, ter tudo. Ter ido tão longe. Ter muito, muito mesmo. Mais do que as pessoas estão vendo, que ela mesma sabe sabia e tinha consciência do quanto tinha muito. E simplesmente jogou fora por nada. Então, você tem que vigiar. Cuida de você. É individual. A tua vida espiritual tem que ser preservada acima de tudo, porque se você cuidar de você e for bem, você ganha a sua família, você ganha a vida, você estrutura situações. E assim por diante. Mas se você for fraco, se você for levado como vento, como diz a Bíblia, se você for volúvel, se você não tiver uma cabeça firme, você pode arrebentar com a sua vida. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Palavra de maturidade é o que você vai pedir para Deus agora, nesse momento, em oração. Fale com o Espírito Santo. Pai, eu olho para Ti e escuto a Tua voz. O Senhor é meu abrigo e vai me proteger. O Senhor é todo amor, justo e fiel, e apesar dos meus erros, continua a me amar. Para onde eu irei se não for com o Senhor? Tua palavra em meu coração é o sustento O meu viver. do meu Se você viver. ficar com a palavra de Deus, você não será derrotado. Você tem que ficar com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Ela tem que ser lei na sua vida. Lei. Ela tem que te conduzir, custe o que custar. É o sustento do meu viver. Estou seguro em Tuas mãos. Tua palavra em meu coração é o sustento do meu viver.
quero maturidade, Senhor. Eu quero aprender a ouvir a sua voz. Olho pra ti. Eu quero crescer no Senhor. E escuto a tua voz. Eu não posso me perder do Senhor. O Senhor é meu abrigo. Somente a palavra de Deus tem o poder de nos conduzir bem. Somente a palavra de Deus. O Senhor é todo amor. Se você não for conduzido pela palavra, você será conduzido pelo diabo, por seus instrumentos, e o diabo precisa de um corpo. E ele pode usar das mais diversas maneiras e formas para te derrubar. Para onde eu irei se não for com o Senhor? Para onde iremos? Não há. Tua palavra em meu coração é o sustento do meu viver. Estou seguro em tuas mãos. Tua palavra em meu coração é o sustento do Quem nos sustenta, o que nos sustenta é a palavra. Estou seguro em tuas mãos. Tua palavra em meu coração é o sustento do meu viver. Estou seguro em tuas mãos. Tua palavra em meu coração é o sustento do meu viver. Estou seguro em tuas mãos. Tua palavra em meu coração é o sustento do meu viver. Estou seguro Em tuas mãos. Ora, o Espírito Santo, Espírito Santo. Nós aprendemos muito aqui. Esse é o tipo de mensagem que nós devemos ouvir mais vezes. E que cada um tenha a motivação de depois novamente ouvi-la, porque ela é muito forte. Ela nos ensina, ela nos protege, inclusive de nós mesmos. Tem misericórdia de nós. Eu oro para que essa palavra entre e se estabeleça no coração de cada um. E que nenhum seja enganado. Que essa pessoa seja sustentada pela sua palavra. Que ela não seja enganada e que ela não se deixe enganar. Que ela diga não ao mal. Que ela não compactue com a inverdade, com aquilo que não vai levá-la à prosperidade, à salvação. O problema não é a gente errar. O problema é que muitos não estão convictos da verdade, porque quando uma pessoa está convicta da verdade, ela não fica no erro, ela luta para sair dele. Mas sabemos que há situações que são feitas de forma consciente, que podem causar perdas irreversíveis, como foi para eles. Nos cobre com teu sangue, nos protege, Senhor. Que hoje haja uma grande transformação aqui. Que nenhum de nós, a começar por mim, saia da mesma maneira. Que
esta palavra possa realmente impactar a nossa vida. E que soframos transformações e mudanças permanentes. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor desça sobre cada um. E que essa palavra crie vida e transforme completamente a visão e o interior de cada um, para a glória do Teu nome. Eu peço que o Senhor conduza cada um, que cada um se permita ser conduzido, ensinado pelo Senhor Espírito Santo. Que não ceda mais a argumentos convincentes como foi aqui os da serpente, mas que fique com aquilo que sabe, custe o que custar. Que não coma qualquer coisa que lhe dê. Se está fora da tua palavra, que não receba, que não aceite, que não engula, que rejeite, porque o diabo mentiu desde o princípio e continua mentindo. Que não sejamos levados por mentiras, enganos, mas que o temor do Senhor prevaleça na nossa vida. Eu peço, Espírito Santo, que nenhum saia daqui da mesma forma, mas sim transformado, impactado pelo Senhor, pela sua palavra. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Obrigada por esta mensagem, obrigada pelas mudanças. Obrigada pelo que está fazendo aqui e continuará fazendo. Que possamos colher muitos frutos deste trabalho, para a glória do Teu nome. Nós te amamos muito, eu te amo muito e confio no Senhor. E é isso que faz de mim feliz e abençoada. E cada um de nós. Obrigada, amém. Amém.